falando sobre o Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem difícil, né? A gente vai ver as várias narrativas que existem sobre esse tema. E a gente vai falar sobre aprendendo a viver sem lascívia. O texto para a nossa reflexão nessa manhã está em Mateus 5. Você percebeu que nós estamos indo, né, trechinho por trechinho do Sermão do Monte, que está lá do capítulo 5 até o capítulo 7. Então a gente tem bastante conteúdo para tratar. Hoje então, Mateus 5, do 27 ao 30, diz a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado ao inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Palavras do Senhor. Pai, nos direciona nesse momento, que nós possamos sair daqui edificados para a glória do seu nome. Amém. Quando nós falamos de lascívia, né? Nós estamos falando de sexo. E aí nós temos um tabu, porque, né, geralmente a gente não fala no púlpito sobre isso. Mas hoje nós vamos falar. Espero ser feliz aqui na explanação, porque afinal Jesus tratou sobre isso. E a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. E aqui quando Jesus está falando de lascívia, porque é isso que ele fala aqui, a gente vai entender melhor porque esse termo ao longo da nossa explanação, ele está falando sobre luxúria, sobre uma sensualidade exagerada. E convenhamos que nós vivemos assim, tempos assim, de uma cultura obcecada por sexualidade e desejo. As revistas, os programas de TV, as novelas, os comerciais, praticamente falam só sobre isso, mas a gente evita falar sobre isso, né? Coloca a mulher quase nua para vender cerveja, né? Antigamente era para vender cigarro, agora não pode mais. Mas o fato é que muitas pessoas vivem, matam e morrem por causa de sexo. Nós cristãos, nós temos procurado nos posicionar, né, contra essas tendências, e a gente firma uma posição de pureza, de castidade, de fidelidade. São importantes, mas muitas vezes são falsas, infelizmente. E como igreja, a gente muitas vezes vai vivendo o que não é de todo errado, mas a gente vai orando, a gente vai cantando hino, a gente reflete aqui no domingo uma palavra que nos edifica, a gente tenta manter as nossas mentes nas coisas do alto, mas a hora que a gente atravessa daquela porta para fora, a gente se depara com o mundo que está imbuído e nessa realidade aqui de baixo. E aí, como a gente vive diante da TV, da internet, porque quem nunca lá está lá rolando seu feed de boa, aí aparece uma imagem que você fica até horrorizado. Ou então propagandas de 1001 sites aí sobre pornografia. Dezenas de anúncios falando sobre sexo. E a gente fica, e agora? O que eu aprendi sobre isso? Eu aprendi, será? Porque as nossas escolas, infelizmente, não têm muito assim essa ideia de educação sexual, que é tão importante e necessária, visto que muitas vezes abusos são realmente identificados quando se fala sobre isso. E isso, infelizmente, às vezes a gente foge. Mas eu queria pensar com você que, como cristão, a gente tem duas posturas, assim, vamos pensar sobre isso. Dallas Willard, que é o teólogo, ele fala que a gente tem uma posição de que, olha, entender que sexo é bom, ok, e a gente tem uma outra posição. Todo desejo sexual é ruim. A gente se polariza.
E aí eu queria pensar com você que essas duas polarizações, se a gente polarizar isso, a gente pode estar vivendo uma falsa narrativa. E eu queria pensar com vocês. Primeiro, a falsa narrativa de que todo desejo sexual é ruim, que é a narrativa predominante no meio evangélico, de alguns autores, de várias comunidades, que não é novo, tá? Que vem desde a época de Agostinho de Hipona, ou seja, desde a época dos pais da igreja. Agostinho mesmo foi alguém que lutou contra a lascívia durante toda a sua vida. Se você puder ler Confissões, vale a pena ler. Ele ora muito e ele pede: Senhor, faz-me casto. Mas ainda não. Mas ainda não. É uma clara indicação do quê? De um conflito interno. Se o próprio Agostinho, né, que é uma referência para a igreja, viveu esse conflito, imagina a gente num mundo como o nosso. Então, muitas vezes, e é o que Agostinho adotou e a igreja muitas vezes adota, é o quê? Que todo desejo sexual é ruim, então vamos ser celibatários, né? Vamos manter a ausência de sexo. E a maioria dos cristãos fala da sexualidade como algo sombrio, como algo maligno e pecaminoso. Né? Ou seja, desde a Idade Média também as pessoas se isolam do sexo em mosteiros para não pecar. Não é novo. Não pergunte, não fale, não converse sobre sexo, ainda mais dentro da igreja, nem dentro de casa. Ou então, talvez na escola. Na escola bíblica, então, menos ainda. Né? Isso é um tabu no nosso meio. E em meio a tudo isso, muitas vezes nós como cristãos, a gente fica colado no banco da igreja, tendo os nossos casos extraconjugais, enfrentando a pornografia sozinho em casa e lutando contra um desejo sexual porque a gente tem vergonha de falar ou a gente não fala sobre isso, mas é o que acontece. Quantos escândalos nós não vemos nas igrejas? E o quanto isso é triste? A gente vira chacota, né? A família tradicional brasileira, o pai, a mãe, 2 filhinhos e a amante. Porque se normatizou, entre aspas, né? Fica escondido. Quando a gente encara a sexualidade, a gente dá a entender que ela é pecado. Mas será mesmo? O nosso silêncio gera confusão, leva à ignorância. E muitas vezes a gente vive uma narrativa agnóstica. A gente separa o corpo da alma. Porque a gente não trata sobre as coisas do corpo, só da alma. Quando a gente ouve falar dessas questões sexuais, né, de pastores que adulteraram, de presbíteros, presbíteras, pastoras, a gente fica duplamente chocado. A gente fica: como é que alguém santo pode fazer tal coisa? É uma das perguntas que às vezes choca a gente. E a gente acha, a gente tem um achômetro de que quando você é batizado, você sai do batismo e você se torna eunuco no reino dos céus. Aí eu lembro de Martinho Lutero falando: eu achei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o desgraçado sabe nadar. Ele sabe nadar. Então a gente sabe que não funciona assim. Então, essa é uma narrativa. A outra narrativa já vai para o outro lado. Todo desejo sexual é bom, né? E aí, de outro lado, a gente acaba caindo nesse extremo de que assim, não, esse negócio aí de ficar controlando demais, não, faz parte da natureza humana, a sexualidade. A gente tem que aproveitar, o amor tem que ser livre, sem empecilho, né? Todo mundo pode fazer o que quiser, como quiser, desde que esteja de comum acordo. O importante é ser feliz, né? Assinado Satanás, né? O importante é sentir prazer. E é o que a gente vê na TV. É o que a gente vê nos filmes, é o que a gente vê na minha época nos clipes de música, né? Porque agora, Malemar tem clipe, agora é tudo no YouTube, né? A gente vê que as narrativas
hollywoodianas normatizam relacionamentos fora de um namoro, fora de um casamento. É permitido. O sexo é livre, é um grande motivo de alegria. É uma narrativa que nos vende de uma vida boa, plena. De que pornografia, imagina, de vez em quando é bom para apimentar a relação. E por aí vai. E a gente acaba deixando essa vida sexualmente libertina e cheia de lascívia tomar conta. Mesmo sendo cristãos. E aí eu queria pensar com você o seguinte: como essas narrativas se tornaram tão predominantes para nós? Porque a gente acaba adotando uma delas ou uma outra. Porque ambas, elas têm uma dose de verdade. Como acontece com toda falsa narrativa, ela tem alguma coisa que é verdade. Porque o desejo sexual realmente pode levar as pessoas a comportamentos dos quais elas vão se arrepender mais tarde. Essa verdade está por trás de caso extraconjugal, de promiscuidade, de pornografia, mas não pode colocar a culpa apenas no desejo sexual. Eu não me controlo. A nova desculpa é, principalmente os homens, né? Eu tenho muita testosterona. E aí eu tenho que extravasar. O fato é que o sexo foi criado por Deus. E isso a gente muitas vezes esquece. Gênesis 1:28 diz que Deus dá a ordem para Adão e Eva. Então sejam férteis, multipliquem-se. Como que a gente faz isso? Deus criou isso. Deus criou o prazer. Deus criou toda essa sexualidade. Então, a maneira pela qual a gente como espécie se perpetua e representa uma legítima atração dentro da união matrimonial. Então, justamente porque foi ordenado por Deus, não significa que não tem limite. Que aí a gente cai na outra narrativa, então foi Deus que fez, está liberado. Posso usar à vontade, é natural. Mas não significa que tudo que isso representa seja correto. Porque é capaz de produzir uma sensação boa, não significa que é sempre bom. Como assim, pastor? Nem todo desejo e expressão sexual é algo bom. E é importante a gente olhar para a palavra de Deus e entender o que ela diz. E aqui que entra o que Jesus diz a respeito disso que a gente leu. A gente chega a Jesus, ele sabia quão importante era a sexualidade, como ela pode destruir ou elevar a nossa vida, conforme a gente vive ela. E ele fala sobre isso no Sermão do Monte. Essa passagem específica, ela tem levado muitos a acreditar que Jesus está dizendo que simplesmente olhar com desejo sexual para uma mulher é o mesmo que cometer adultério. Isso, de alguma maneira, parece estar presente no discurso de Jesus. Mas uma análise mais cuidadosa revela algo diferente. Vamos lá. A palavra usada aqui para designar esse desejo sexual nessa passagem, no original grego, é epitúmia, que tem um significado específico, que no português seria lascívia. Então, não se refere a uma atração sexual comum, mas sim a uma ação intencional de tratar a outra pessoa como objeto de satisfação e prazer. A outra pessoa não é um sujeito, ela é um objeto para o meu prazer. Nesse sentido, em outras palavras, ela não está ligada ao primeiro olhar, mas o segundo. Como assim, pastor? O primeiro olhar pode ser uma simples atração, mas o segundo já é de lascívia. A lascívia, ela não valoriza a pessoa como um todo, mas ela dá valor apenas a partes isoladas do seu corpo. Vai além de uma simples atração sexual, eu repito. Por quê? Porque cultiva intencionalmente o desejo sexual pelo objeto, pela sensação em si, não pela pessoa. É o oposto do amor, porque o amor olha para dentro dos olhos.
A lascívia, ela dá relances maliciosos com o olhar. O amor, ele valoriza o outro como pessoa, com suas qualidades e defeitos, vamos pensar assim. A lascívia não, ela só desvaloriza, porque ela torna a pessoa literalmente um pedaço de carne. E nesse sentido, é preciso que a gente faça uma distinção assim, entre ser atraído por alguém e fazer desse alguém objeto de concupiscência, ambição, de desejo. São coisas diferentes. Se a gente deixar de fazer essa distinção, a gente está adotando a primeira falsa narrativa de que sexo é ruim, acreditando que a atração sexual por si só é ruim. Mas o fato é que se uma pessoa bonita cruza com a gente repara na sua beleza, é uma reação natural do ser humano. Faz parte da nossa natureza. Faz parte da sexualidade, que muitas vezes a gente não quer assumir. Mas uma coisa é eu passar por alguém, achar essa pessoa bonita. Outra coisa é, em mente, eu ficar maquinando um encontro sexual com essa pessoa. Isso é pecado. Isso é lascívia. Então, é cruzar a linha da atração. Aí a gente está na lascívia. E aí, Jesus está ensinando para a gente sobre a diferença entre a virtude interna e a externa. Sobre como tornar-se um novo tipo de pessoa no reino de Deus. Jesus está mais preocupado, lembra que sempre eu falo, com o quê? Com o nosso coração. Ele está preocupado com o desenvolvimento de um bom coração. Então, um bom coração está livre de querer que a outra pessoa seja um objeto, com vistas à sua autossatisfação. Se eu desejo que o outro apenas me satisfaça, não só sexualmente, mas em toda e qualquer área, a gente está tendo uma visão distorcida do reino, da vida, inclusive. Porque no reino de Deus nós somos transformados em uma nova espécie de pessoa, com base em uma nova identidade, aqueles que são habitados por Cristo. E esse tipo de ser humano desenvolve um caráter interior não dominado pelo desejo sexual. A gente assume que tem desejo, a gente tem uma sexualidade. A questão é, isso me domina? Ou em Cristo eu domino essa questão? Porque nos dias de Jesus, o adultério já era considerado como a relação sexual em que pelo menos um dos parceiros envolvidos era casado, tá? Mas não outra pessoa daquele ato. Nesse sentido, a diferença entre os nossos dias e os de Jesus é que o adultério geralmente era aplicado quase sempre exclusivamente à mulher. O homem, mesmo que casado, não se levava em conta que mantivesse relação sexual com outras mulheres. E aí a acusação de adultério pela lei resultava quase sempre na execução da mulher. Lembre-se daquela passagem que chega com uma mulher adúltera para Jesus e fala, ela pecou. Mas o que a lei dizia? Que não era só a mulher que tinha que ser levada, mas os dois. Então, nesse sentido, não era só ela que estava errada, mas o homem também. Então, Jesus está falando aqui, em primeira instância, para os homens, para os ouvintes homens. E aqui não estou fazendo, tá? Então não vale para a gente mulher. Hoje em dia vale sim. A gente fala tanto de igualdade de gênero, né? Mas naquela época, nos tempos de Jesus, ele está explicando àqueles homens que a lascívia era uma forma de adultério, porque eles não entendiam dessa forma. Porque no adultério o desejo triunfa sobre o compromisso de uma pessoa. Porque vamos pensar, o adultério implica o quê? Acreditar, satisfazer os meus desejos é mais importante do que cumprir os meus compromissos. Eu não me importo se eu vou magoar outras pessoas. Tudo que me importa sou eu mesmo, o meu prazer. Basicamente é isso. Então, isso também é verdade em relação à lascívia. Por quê? Porque ela deixa de lado a ideia de que o outro é um ser humano. Eu só quero satisfação, né? Como diria Rolling Stones na sua música, satisfaction. Só isso, será?
Jesus, ele toca nessa questão de uma forma brilhante. Ele convida ao reino a fim de nos tornarmos novas pessoas. Pessoas que valorizam e respeitam as outras e que não as tratam como objetos. É importante dizer que isso vale também para as mulheres. Reforço novamente, porque a gente pode achar que a lascívia é apenas um problema masculino, mas não é. É um problema humano. Ela pode envolver todos nós, porque é considerar o corpo do outro um objeto e tratar a pessoa como objeto sexual para minha satisfação. Portanto, o alerta de Jesus vale para todos nós, homens e mulheres. E viver no reino é a cura para a lascívia. Por quê? Porque no reino de Deus nós aprendemos novas histórias, novas narrativas. À medida que a gente vive no reino, a gente vai aprendendo a substituir as falsas narrativas pelas narrativas verdadeiras de Jesus. E aí, uma quantidade enorme de pessoas tentam com todas as suas forças e falham repetidamente, várias vezes, em lidar com seus desejos. Por quê? Nós precisamos entender que a gente não pode mudar o nosso interior mudando apenas o nosso comportamento externo. A gente não consegue mudar o coração achando que se a gente mudar o comportamento externo resolve. Por isso que Jesus fala sobre arrancar o olho direito, se nos faz pecar. E aí eu queria lembrar você que Jesus não está sendo literal, pelo amor de Deus. Ele está usando um recurso retórico de discurso chamado redutio ad absurdo. Ou seja, quer fazer um argumento tão absurdo que quem está ouvindo para. Como é que é? Peraí, deixa eu entender de novo. Então, é um argumento absurdo da lógica. Porque ele estava atacando uma noção comum que existia no seu tempo, que considerava que o pecado residia nas partes do corpo. Então, se eu olho para a mulher com segundas intenções, eu arranco os olhos, está resolvido. Quantas vezes a gente não vê, né, principalmente em países mais radicais, roubou, arranca a mão. Porque afinal... a mão que faz a pessoa pecar, então arranca fora. Mas se o problema é do coração, vai adiantar eu arrancar o olho ou a mão? Não vai. Jesus, ele não está defendendo essa literalidade que muitas vezes e algumas pessoas pensam, que é tirar a parte pecaminosa fora, de forma que a gente vai entrar no céu consagrado, sangrando, mas puro. Isso que importa, né? Ele está levando a sua lógica a uma conclusão tão absurda, porque o problema não está na mão, não está no olho, está no coração. O vício em pornografia, por exemplo, ele funciona como uma dependência comportamental que sequestra, né? Eu vou falar aqui do coração, mas hoje a gente sabe que não é no coração que mora tudo isso, né? Mas sim na nossa mente. Esse caso específico, por exemplo, de lascívia, ele rouba o sistema cerebral e utiliza de altos níveis de dopamina para criar compulsão. O que acontece? O consumo repetido gera tolerância, exigindo o quê? Cada vez conteúdos mais extremos. Não é mais suficiente, eu preciso de mais. E isso vai dessensibilizando o cérebro da pessoa, vai prejudicando o autocontrole, né, que é o córtex pré-frontal, e causando o quê? Disfunções sexuais reais. Como assim? O vício da pornografia, ele tem um lado comportamental, espiritual e físico. Ele é tratado através de tratamento psicológico, de grupo de apoio. Em alguns casos, precisa-se até da psiquiatria para entrar com medicação contra a ansiedade e contra a depressão que estão associados. E acompanhamento pastoral. Não é coisa simples. Às vezes a gente acha que é algo assim, se eu cortar a mão vai resolver. Não vai.
Porque são comportamentos que estão arraizados no nosso coração. Hoje a gente entende que é na mente, mas quando eu falo coração aqui é a ideia do ser humano como um todo, tá? O fato é que muitas vezes a gente se entrega à concupiscência ou cultivamos a lascívia quando nos sentimos vazios. Aqui é a questão. E a gente não tem para onde direcionar os nossos desejos. Agora eu queria pensar com você espiritualmente. Se nós não estamos em íntima comunhão com Deus, no seu reino, existe um vazio nas nossas almas. E quando nós estamos então desconectados de Deus, do seu reino, a gente busca outras alternativas de prazer. E a lascívia é uma delas. E com ela todas as questões sexuais envolvidas, né? Ela permite a gente sentir uma sensação muito forte, muito boa. Porque é bom ser desejado. É bom ser querido. Só que com o tempo esse arranjo não satisfaz mais. A gente precisa de mais. E aí, uma vez não é suficiente, 2 também não, 3 também não. E a gente vive buscando cada vez mais. Porque o desejo é tão forte que a gente está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar isso. E nesse sentido, a gente esquece dos compromissos que a gente assumiu diante de Deus, diante de testemunhas, por exemplo, em relação ao casamento. Os nossos desejos são mais fortes do que os compromissos que a gente assumiu. E durante a vida a gente sabe que muitas vezes a gente precisa se posicionar. Não quer dizer que eu não tenho atração, não quer dizer que eu não queira, não quer dizer que eu não deseje. Mas o meu coração está comprometido com Deus. E esse compromisso preenche o suficiente o meu coração para que eu bata o pé e fale aqui não. Hoje não. Não é assim, então eu falei não, amanhã eu estou tranquilo. Não, é uma luta diária e cotidiana. Não é simples assim. Viver no reino nos ajuda, e ajuda porque quando a gente está devidamente ligado com Deus, com o seu reino, a gente não se sente vazio. A gente é preenchido pela graça maravilhosa de Deus, e essa graça nos basta. Ela é suficiente. Nós sabemos quem somos filhos de Deus. Nós sabemos a quem pertencemos, a um Deus que está vivo, ao Rei do Universo. A necessidade que a gente tem de se sentir amado, de se sentir desejado, importante, especial, está na nossa identidade em Cristo. E não mais na validação de outras pessoas, que talvez me tratam como objeto, como eu trato elas. No reino eu passo a olhar as pessoas nos olhos e entender que elas também são seres humanos. A imagem e semelhança de Deus, como eu sou. Quando a gente fixa o nosso coração nas coisas do alto, o reino que a gente descobre, ele nos estimula, nos encoraja, faz a gente querer ir adiante. Mas tem dia que a luta é pesada. Tem dia que a gente vai cair. E sabe o que a gente faz quando a gente cai? A gente começa de novo. Porque a graça de Deus, ela é abundante sobre as nossas vidas. E nesse sentido, a salvação dada por Jesus, que viveu, morreu e ressuscitou por nós, preenche os nossos vazios existenciais, nos enche de regozijo, de gratidão, de ações de graças. Porque Deus não nos trata como objeto, mas como pessoas, como filhos amados. Então, pensando aqui, espiritualmente falando, a lascívia, ela diz respeito à fome espiritual que nós temos por Deus e pelo seu reino. E quando essa fome é saciada, os nossos problemas sexuais podem ser tratados. A gente começa a entender que o desejo sexual não é de todo ruim, mas que também, por ele ser bom e ser criado por Deus, ele tem um parâmetro, que é o parâmetro do reino. E nesse sentido, eu vou agir e vou tratar minha sexualidade pensando em como glorificar a Deus. A luta, ela vai ser contínua. E talvez este seja o espinho da carne da sua vida. Né? Talvez você esteja aqui hoje falando, nossa, eu já sofri muito por causa disso. Talvez você ainda sofra. Mas não se esqueça,
A vitória contra a lascívia está na cruz de Cristo. É o poder do Espírito Santo que habita na nossa vida. E a gente precisa pedir em oração para que esse desejo mude. Para que a gente peça sabedoria a Deus. Para que realmente a gente possa olhar as pessoas como pessoas, não como objetos. Peça para Deus, assim como nossa natureza pecaminosa está ali forte, né, querendo predominar, Senhor, me enche de pureza, me enche de graça, me enche de força, eu quero aprender a viver sem lascívia. E eu queria partir para umas aplicações práticas para a nossa conclusão. Primeiro, evite todo quanto possível e sensato imagens e situações que você já sabe que são gatilhos para você. Então, evite. Diga não a todo pensamento lascívio no espaço de 5 segundos. 5 segundos é o suficiente para a gente cair ou não. É a gente dizer em nome de Jesus, não. Né? Você não tem mais do que 5 segundos. Se passar disso, muito provavelmente a gente vai cair. E se você tiver coragem, diga em voz alta, seja resoluto. Em nome de Jesus, não. Volte os seus pensamentos forçosamente para Cristo. Tem hora que a gente tem que se policiar mesmo. Senhor, sua graça me basta. Dizer não, às vezes não vai ser suficiente. E a gente precisa se mover da defesa para o ataque, é combater fogo com fogo, atacar as promessas do pecado com as promessas de Cristo. Isso eu sei que vai me dar prazer, mas eu sei que depois eu vou ficar com uma culpa tão grande. Deus, dá sua graça, me enche, me ensopa dessa graça. Mantenha com firmeza a promessa e o deleite de Cristo na sua mente, até que você expulse essa imagem, esse desejo. Repita para você, para Deus: Senhor, sua graça é melhor que a vida, sua graça é melhor que a vida, sua graça é melhor que a vida. Aprecie com satisfação superior, ou seja, é cultivar as capacidades de obter prazer em Cristo. E aqui, em última instância, mova-se da ociosidade e de outros comportamentos vulneráveis para uma atividade útil. A lascívia cresce rapidamente na ociosidade. É aquele momento que você está lá, de repente passou o feed, apareceu uma imagem que te leva para o outro lado. Nessa hora, a gente tem que levantar, fazer outra coisa. Sabe aquela história? Vai lavar a louça? É mais ou menos isso. É limpar o quarto, sei lá, fazer outra coisa e orar, fazer qualquer outra coisa. E eu queria pensar com você que essas práticas, aqui a gente está falando especificamente da lascívia, mas elas podem servir para inúmeras outras coisas que nos pegam. Porque talvez você fale assim: pastora, muito bom, entendi tudo, mas não é o meu caso. Talvez esse não seja seu espinho, mas talvez seja outro. A gente falou sobre ira. O que você faz quando você fica irado? Você lembra de tudo isso também? A gente vai ver ainda muitas coisas aí ao longo do Sermão do Monte. Essas ferramentas são úteis para várias lutas contra pecados que a gente tem no nosso coração. E eu queria terminar com uma frase de um puritano, que é John Owen, e ele fala: mate o pecado, senão ele matará você. Não queira ser forte. Tem hora que a gente tem que ser igual José do Egito. Não espera a mulher de Potifar chegar muito perto com perfume, não. Tem que sair correndo. Tem hora que a gente tem que fugir. E tem hora que você tem que enfrentar mesmo e falar não. Bater o pé e falar que não. Peça para Deus sabedoria nesse sentido. Não se esqueça. A graça de Deus, ela é suficiente. Ela nos ajuda. E é isso que a gente vai cantar nesse momento. A gente vai cantar um hino bem conhecido. Cante ele como uma oração. Os irmãos que vieram preparados com dízimos e ofertas também podem trazer à frente. Depois nós vamos orar. Eu sou
graça então meu coração do medo libertou. Ó, tão preciosa salvação que a graça me ganhou. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar no céu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Promessas dele o Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo meu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Eterno amor e redenção. Amém, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Obrigada porque no teu reino nós somos chamados de filhos e filhas, de cordeiros com Cristo, Deus. Que essa identidade, Senhor, faça parte da nossa vida em todo o tempo. Não só nesse momento onde nós estamos reunidos em culto, mas que ao sairmos daqui, ó Deus, o Senhor possa nos revestir e trazer à memória essa verdade. Todas as vezes, ó Deus, que nós nos depararmos, ó Deus, com essa forma equivocada de entender a nossa sexualidade, Pai, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos trazer à mente, ó Deus, que nós somos filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, pedimos, nos liberte, ó Deus, da lascívia, do adultério, porque, segundo os parâmetros de Jesus, não há quem escape. E essa realidade, Senhor, foi mudada na cruz do Calvário. Obrigada, Jesus, porque se não fosse o Senhor, nós não poderíamos nem sequer dirigir-nos a Ti em oração, porque o nosso pecado, Deus, nos tira da Tua presença. Obrigada porque em Cristo Jesus nós podemos nos achegar, nós somos perdoados, lavados, remidos. Fortalece-nos, ó Deus, para que dia após dia, Senhor, nós possamos viver essa verdade. E quando as coisas ficarem difíceis, quando nossos pés, ó Deus, escorregarem, quando, ó Deus, o nosso
corpo, a nossa mente, ó Deus, for longe do Senhor. Que o Senhor, Pai, levante pessoas, que o Senhor nos direcione, que o Teu Santo Espírito nos toque, Pai, para que nós possamos voltar a Ti, que nós possamos evitar, Senhor Deus, as coisas que nos levam a desejos impróprios, que nós saibamos dizer não, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos voltar os nossos pensamentos para Cristo, Deus, que nós possamos manter, Senhor, com firmeza a promessa que fizemos diante do Senhor, diante de testemunhas, ó Deus, no nosso casamento, na nossa vida, ó Deus, quando nós formos aqueles que são ordenados, ó Pai, que nós não vivamos uma vida dupla. Isso eu peço, ó Deus, para todos os pastores, pastoras, ó Deus, da nossa cidade, do nosso país, ó Deus, que nós possamos ter o coração quebrantado, que nós possamos, ó Deus, realmente buscar o Senhor, que nós possamos apreciar o Senhor, o prazer de estar na Tua presença, do que o prazer de buscar coisas impróprias e indevidas, ó Deus. E que no momento da nossa ociosidade, Pai, que nós não caiamos em pecado, mas que nós possamos desfrutar daquilo que é bom, que é agradável a Ti, Senhor. Que a nossa mente se encha daquilo que é bom e agradável, de gratos louvores ao Senhor. E nós pedimos isso, ó Deus, para cada irmão, para cada irmã que aqui está, nas suas lutas diárias e cotidianas, ó Pai. De repente a luta não é a lascívia, mas é a fofoca. De repente a luta é a ira. É o desejo de possuir o que o outro tem. Como nós já falamos aqui, ó Deus, de todos os mandamentos, o Senhor reforça 9 deles. Isso quer dizer que a gente ainda cai neles. A gente busca preencher o nosso coração com outros deuses, com ídolos desse mundo. A gente ainda fala, Senhor, o Teu nome em vão, e como falamos, ó Deus, ser misericordioso conosco. Que nós possamos, ó Deus, aprendermos a sermos sábios. Guia o nosso coração nessa hora, Senhor. Seja sobre cada um aqui, ó Deus, na sua luta, quando sair daqui, dessas 4 paredes, desse momento de culto, ó Deus. O Senhor nos envia a esse mundo, ó Deus, para proclamar o Teu reino, falar do Teu amor, dessa graça que a gente recebeu, que nós possamos ser ministros fiéis de Ti, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, ó Deus. Pedimos, ó Deus, para aqueles que estão passando problemas de saúde, que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com restauração. Pedimos por aqueles que têm passado dificuldades financeiras, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor supra e dê direção. Louvamos a Ti, Senhor, por aqueles que trouxeram os seus dízimos e ofertas, seja aqui ao gasofilácio, seja através do Pix, ó Deus, na conta da igreja. Que o Senhor continue provendo essas famílias, ó Deus, todas as suas necessidades. Conceda em dobro, ó Deus, aquilo que eles têm colocado aqui no Teu altar, Senhor, para a manutenção dessa casa. Dá-nos, ó Deus, sabedoria na administração, para multiplicar esses recursos, para que, ó Deus, o Teu reino se chegue a mais pessoas. Nós louvamos a Ti, Senhor, certos do Teu amor, do Teu cuidado para conosco. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos nessa hora. Santo, Santo, Santo. O Senhor que nos torna alvos como a neve. Que nós possamos sair daqui hoje com essa certeza. E pedimos a Deus aquilo que aqui nós não verbalizamos, que nós não falamos, mas que o Senhor conhece de cada coração. Nós entregamos a Ti através da oração que o Seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam contigo, com a sua família e com todo o povo de Deus esperado pela